Bom dia, meus irmãos, amados e queridos no Senhor. Uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. E hoje eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: do que é que você está impregnado? O que é que te incomoda? O que é que te acusa? O que é que te aflige? Será que a tua aflição é legítima? É justificável? Eu estou propondo essa reflexão em cima daquela passagem de Atos capítulo 10, em que Deus mostra a Pedro um lençol com vários animais que, pela lei mosaica, a lei de Moisés, a qual Pedro servia até conhecer Jesus, eram proibidos aos judeus, e Pedro era um judeu. Deus então fala com ele: Pedro, eu estou te liberando, mata e come. E Pedro se vê num conflito de consciência, mesmo ouvindo a voz de Deus. E ele fala: jamais comerei isso, jamais comi coisa imunda, não é agora que eu vou começar a comer. E Deus fala novamente com ele: o que eu santifiquei não considere imundo, mata e come. E depois, por 3 vezes, esse lençol aparece, um diálogo, o lençol se recolhe, e Pedro então entende que havia uma perspectiva nova, de alma, de valores, de paradigmas, que ele ainda não conhecia. Mas o ponto que eu quero tratar hoje aqui é justamente esse ponto em que Pedro se vê num conflito entre os seus valores de princípios pessoais e as verdades eternas de Deus. Mas será que essas duas coisas podem conflitar dentro de mim? Os meus melhores valores contra aquilo que são propósitos e propostas de Deus? Pode, porque nem sempre os nossos princípios éticos, morais, educacionais, nem sempre eles estão de acordo com as verdades eternas do Evangelho. Às vezes estão, às vezes não estão. E aí, mesmo fazendo a vontade de Deus, fica aquele senso de acusação, aquele sentimento de incerteza, de acusação, de se realmente eu estou certo. Você veja que Pedro, ele estava andando com Deus, tinha andado com Jesus, estava ouvindo a voz de Deus, mas mesmo assim havia uma incerteza, uma insegurança, uma acusação no seu coração, e ele precisava nesse momento legitimar ou não essa acusação. Uma coisa muito importante: nós precisamos legitimar os sentimentos que nos ocorrem. Nós precisamos de discernir, de ir a fundo, de investigar se os sentimentos são legítimos ou são simplesmente impulsos repetidos a partir de algum ponto que nós nem sabemos onde se originou, mas que de repente vão se repetindo, e que muitas vezes nos impedem de viver a plena vontade de Deus. Avalie a tua vida. Se há algo que Deus de fato condena em você, não há dúvida, você deve também reprovar, você deve banir da tua vida. Não vá fazer como Sansão, que amar aquilo que Deus odiava e aborrecia. Mas quando você sabe que Deus aborrece, tire da tua vida, porque é algo contrário a você mesmo. Entretanto, há coisas que de repente Deus quer para você, e que a tua carne, a tua alma, o teu aprendizado, os teus códigos internos talvez rejeitem. Por exemplo, a aprovação de Jó. Quem é que aprovaria aquela situação que ele viveu? Mas era a vontade de Deus. E Jó, entendendo que era a vontade de Deus, submeteu-se a ela. Da mesma maneira Paulo, da mesma maneira Abraão, que teve que deixar pai, mãe e tudo mais, porque era a vontade de Deus. É muito importante que nós tenhamos experiências concretas com o Senhor, que nós saibamos ouvir a voz de Deus no nosso interior, e a partir dessa voz balizar todo o resto. O que se enquadra dentro da vontade e da voz de Deus permanece.
O que não se enquadra, simplesmente tem que se mudar. Pedro teve que mudar paradigmas. Jesus estava dizendo para ele: o que eu já santifiquei, você não pode mais ter como imundo. Há coisas que Deus limpou dentro de nós, há coisas que Deus mudou dentro de nós, há coisas que o Senhor nos deu uma caminhada específica que não está de acordo. Ele não consultou os nossos códigos, Ele simplesmente estabeleceu normas eternas. Ande por elas. Esse é o teu caminho, esse é o teu destino, essa é a tua eternidade. Que Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus. Bom dia.